Deus. O apóstolo Tiago, no capítulo 5, verso 16 de sua epístola, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você já teve a experiência de, em algum momento, orar e parecer que Deus não está lhe ouvindo? Em algum momento da sua trajetória de vida cristã, você fez uma petição a Deus e parece que Ele não lhe ouviu, não lhe atendeu, você se sentiu sozinho, abandonado? Será que é possível uma oração sem efeitos, mesmo quando a palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos? Será que nós devemos julgar uns aos outros, se somos justos ou não, por orações ouvidas ou não? Será Tiago 5,16 o único gabarito para avaliarmos oração com os seus efeitos? Uma oração pode não ter efeitos? À luz desta pergunta, eu quero convidar você a ler comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 6, os versos de 5 a 15. Nós nos encontraremos no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, e separamos este trecho onde Jesus fala sobre oração. Mateus 6, de 5 a 15, eu leio a Nova Versão Internacional, o texto diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Oração sem efeito? Será que é possível orar e não ter efeito? Será que no momento de crise onde nós vivemos, é possível falar com Deus e não ter efeito a nossa intercessão, a nossa oração? São perguntas que são feitas constantemente a respeito de oração. E nós temos desenvolvido, nesse período de quarentena, o exercício da oração. Temos orado mais. A crise tem a capacidade de nos aproximar de Deus. E entender bem como oração funciona é fundamental nesse momento. Por isso eu o convidei a ler comigo o texto da oração do Pai Nosso e tudo aquilo que vem depois da oração e o que vem antes, para que possamos entender o seu contexto. E Jesus Cristo está no Sermão da Montanha, costumo chamá-lo, repetindo alguns comentadores do Novo Testamento, a constituição do reino de Deus. A oração do Pai Nosso, para alguns, repito, é a constituição do reino de Deus. Quando conseguimos cumprir, praticar e exercitar a oração do Pai Nosso, puxa, temos um avanço enorme em nossa vida espiritual, em nossa relação com Deus, em nossa relação com a natureza, em nossa relação com o semelhante.
A oração do Pai Nosso, como disse um amigo querido, é a síntese da síntese da síntese. Se você não consegue olhar o texto bíblico como um todo, olhe para a oração do Pai Nosso, olhe para o Sermão da Montanha, e você terá uma espiritualidade madura. Quando lemos Mateus, capítulo 6, de 5 a 15, nós aprendemos 3 coisas que a oração não pode ser. Se a sua oração tiver uma dessas características que vou apontar a partir de agora, a sua oração será sem efeito. Então, muita atenção agora para que, ao orar, você não incorra em nenhum desses 3 erros. Nós queremos a nossa oração chegando até Deus. Nós queremos que Deus ouça a nossa oração. Nós queremos que Deus intervenha, segundo a sua soberania, através de nossa oração. Então, muita atenção para que a sua oração não seja sem efeito. A primeira coisa que não pode existir na minha oração é exibicionismo. Jesus conta então neste texto que a minha oração, a nossa oração, ela não pode ser exibicionista. Veja que Jesus não é contra os fariseus pelo simples fato de serem fariseus. Jesus se reporta contra os fariseus porque a prática farisaica ela é hipócrita. E quando Jesus fala sobre oração, ele diz: vocês não devem orar em pé nas esquinas. A oração não é exibicionista. Vocês, ao orarem, devem entrar no seu quarto, fechar a porta, porque ninguém precisa ver. A oração não deve ser exibicionista. A oração é um recurso de relacionamento entre você e Deus. Eu não estou falando contra a oração pública no culto, no templo, aqui pela internet juntos, mas dizer a você que oração não pode ser exibicionista. Ninguém que quer ser ouvido por Deus deve orar para aparecer. A oração é uma relação íntima entre você e Deus, não para exibir a sua espiritualidade. Por isso não precisa falar difícil, não precisa complicar, Deus sabe o seu coração, oração não pode ser exibicionista. A segunda coisa é que a oração não pode ser. Oração sem efeito é oração exibicionista, oração sem efeito é oração egoísta. Jesus, no Sermão da Montanha, no trecho em que ele fala de oração, no verso de número 9 de Mateus 6, ele diz uma pequena frase muito importante e definitiva para a fé cristã. Jesus diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Ele não é só meu, ele não é só seu, ele não é apenas dos batistas, ele não é apenas dos evangélicos, ele não é apenas dos cristãos, ele é de todos. Pai nosso que estás no céu. Quando oramos, abrimos mão do egoísmo. E lembramos o que Jesus diz no final: se nós queremos o perdão do nosso pecado, devemos perdoar. Então, uma dimensão da oração é a dimensão relacional. Uma oração nunca pode ser egoísta. Uma oração precisa ser ato de partilha, onde eu partilho graça de Deus com aqueles que estão à minha volta. Por isso, uma oração egoísta é uma oração sem efeito. E, finalmente, quero apontar a terceira característica que uma oração não pode ter. Uma oração não pode ser exibicionista, ela não pode ser egoísta, e preste atenção que a terceira característica pode ser confundida com a segunda. E eu vou dizer, uma oração não pode ser egocêntrica. Então, eu vou fazer diferença entre egoísmo e a oração egocêntrica. A oração egocêntrica é aquela que coloca o homem no centro, onde a vontade do homem é o que determina. Oração egocêntrica, oração que coloca o ego, a vontade, a determinação humana no centro, não é oração. Jesus diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oração que é ouvida por Deus é a oração que coloca a vontade de Deus no seu lugar. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso,
que é poderoso para atender o meu pedido, que é poderoso para saber que o meu pedido não é a sua vontade e não é o melhor para mim. Portanto, oração sem sentido, se ela for egoísta, exibicionista e egocêntrica, a sua oração não terá sentido. Que Deus me abençoe a orar e a orar com sabedoria, a buscar a face de Deus humildemente, para que a minha oração seja ouvida e a vontade de Deus seja revelada. Que, para tanto, Ele nos abençoe. Amém.